Vamos falar de um tema fascinante, sobre o gênio inesperado que mora dentro da gente. Pois é, todos nós temos um poder lógico incrível, que muitas vezes, sabe, fica meio adormecido. Hoje a gente vai mergulhar fundo para descobrir como despertar esse gênio. E para começar, uma pergunta que dá um nó na cabeça. Será que alguém pode ser um gênio sem saber ler? Parece estranho, né? A gente tende a associar genialidade com estudo, com livros, diplomas. Mas a resposta para essa pergunta pode surpreender bastante. E para a gente explorar essa ideia a fundo, nada melhor do que uma história. E não é uma história qualquer, não. É um caso real e, francamente, surpreendente. Então, vamos lá. Essa é a história do Roberto, um trabalhador rural de Araraquara. Ele nasceu e cresceu numa fazenda, filho de agricultores, e a realidade dele foi tão dura que ele nunca, jamais, teve a chance de ir para uma escola. Aos 16 anos, o Roberto trocou a roça pela construção civil. Ele começou lá de baixo, como o ajudante mais simples da obra. Só que tinha um detalhe: a percepção dele era fora do comum. Era tão aguçada que em pouquíssimo tempo ele se tornou não apenas um mestre de obras, mas uma verdadeira referência no canteiro. E é aqui que a história fica realmente incrível. O Roberto, mesmo sem saber ler uma palavra, tinha o que todo mundo chamava de olhar clínico. Ele olhava para uma construção e, pá, via uma parede fora de prumo, notava a falta de cimento numa laje, tudo com uma precisão impressionante. E o mais doido, ele enxergava falhas que nem os cálculos mais avançados de computador conseguiam pegar. Agora, imagina a cena. Engenheiros, arquitetos, gente com anos de faculdade, eles confiavam tanto no julgamento do Roberto que, quando ele chegava e falava, olha, isso aqui não tá legal, eles não discutiam, simplesmente voltavam para a prancheta e quase sempre eles achavam um erro. A genialidade do cara era simplesmente inquestionável. Bom, a história do Roberto, claro, nos joga para uma pergunta muito maior, né? Afinal de contas, o que é que define a inteligência de verdade? A gente geralmente pensa no gênio acadêmico, né? Tipo Einstein, Euclides, aquela galera celebrada na academia com base no conhecimento formal. Mas existe um outro tipo de gênio, o gênio que a gente pode chamar de aplicado. Pensa no Pelé, no futebol. Pensa no próprio Roberto, na construção. A genialidade deles não veio de um diploma, veio de uma aptidão inata que foi provada ali no mundo real. Pois é, essa habilidade incrível do Roberto tem um nome técnico. É a inteligência lógico-matemática. E olha, não é só sobre ser bom em equação na escola, não. É a capacidade de analisar problemas, realizar operações e investigar as coisas de um jeito científico. E o ponto-chave é exatamente este. Não estamos falando só de matéria de escola. Essa inteligência é, na verdade, uma forma fundamental que a gente tem de interagir com o mundo. Não é um privilégio de poucos. É uma ferramenta mental que todos nós usamos o tempo todo. Ok, mas como é que a gente desenvolve essa habilidade? De onde ela vem? Bom, a resposta para isso começa lá na nossa infância. Como o grande psicólogo Jean Piaget nos mostrou, é fascinante. Tudo começa de um jeito bem simples. Pensa num bebê. Primeiro, ele explora os objetos. Logo depois, vem um salto enorme. Ele percebe que as coisas continuam existindo, mesmo que ele não esteja vendo. Daí, começa a formar categorias, a separar o que é parecido. O próximo passo? Contar esses grupos. E, finalmente, comparar as quantidades. É literalmente a base do nosso raciocínio lógico sendo construída tijolinho por tijolinho. E uma vez que essa base está sólida, a lógica vira parte do nosso dia a dia, de tudo que a gente faz, mesmo que a gente nem se dê conta. É que a matemática não está só nos livros, ela está em todo lugar. Pensa na lógica que um motorista de ônibus usa para otimizar a rota, na disposição das prateleiras do supermercado, tudo pensado para a gente comprar melhor, na geometria de um arquiteto, ou até numa coisa super simples, como medir uma calçada usando os próprios passos. Isso tudo é a inteligência lógico-matemática em ação. E talvez o mais fascinante de tudo é que, ao fazer essas coisas, muita gente está usando, sem nem saber, os princípios de lógica que foram formalizados há mais de 2000 anos por Aristóteles. Imagina só, aplicando Aristóteles sem nunca ter ouvido falar dele. Olha só esse exemplo prático. Primeiro, o princípio da identidade. Quando eu falo da Cláudia, todo mundo sabe de quem eu estou falando, certo? Segundo, o da não contradição. Ela é nossa líder porque ela acredita nas mesmas coisas que a gente. E por fim, o do terceiro excluído. Portanto, ela não pode ser a pessoa envolvida naqueles boatos que vão contra tudo isso. Viu? É um raciocínio lógico puro usado numa conversa comum.
Mas se engana quem pensa que essa lógica é uma coisa fria, calculista. Pelo contrário, agora a gente vai ver como ela se conecta com algo que, à primeira vista, parece o oposto: a arte. A verdade é que a inteligência lógico-matemática não vive isolada. Ela precisa da linguagem para ser explicada. Ela está na matemática, precisa dos movimentos de uma dançarina, na geometria que dá forma a um edifício e nos padrões matemáticos que estruturam uma bela melodia. E para fechar essa ideia com chave de ouro, tem essa frase do poeta Fernando Pessoa que é espetacular. Ele disse: "O binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo." Pensa no peso disso. Ele está colocando uma fórmula matemática no mesmo patamar de beleza de uma das maiores obras de arte da história. A lógica, na sua forma mais pura, também é uma expressão de beleza. E para a gente terminar, fica a reflexão. A história do Roberto nos mostra que todos nós temos essa genialidade lógica, que se manifesta das formas mais diferentes. Pode ser na cozinha, no trabalho, num hobby. A questão não é se existe um gênio aí dentro, mas sim onde é que o seu gênio inesperado se revela.